Fala pessoal, beleza? Então, professor Davi, essa aula dessa semana resolvi gravar porque tive problemas com a minha internet na terça, ontem, na quarta e hoje que eu remarquei uma aula para a gente ver esses conteúdos. A internet continua ruim, ela caiu exatamente no horário da aula. Então, estou resolvendo aqui, mediante essa situação, deixar uma aula gravada. Peço desculpas, mas é o jeito, né? Então, semana, assim, a aula dessa semana é sobre resolução de equações do segundo grau, da forma incompleta, tá? A gente vai falar já já o que seria isso. Primeiro, vamos relembrar o que que é uma equação do segundo grau, né? Na última aula, nos vídeos, eu coloquei um estudo sobre equações algébricas e falei um pouco sobre o grau das equações, né? Então, o grau de uma equação polinomial, na verdade. Porque uma equação algébrica é uma coisa. Uma equação polinomial é quando ela satisfaz alguns requisitos. É quando ela está naquela forma a n vezes x elevado a n mais tarana, tarana, igual a zero. Então, ela tem que estar na forma já igualada a zero. Então, nessa primeira exercício aqui, só para a gente fixar a ideia do que é equação de segundo grau, ele pede para que você identifique quais dessas aqui, dessas equações, são do primeiro grau? Letra A, do primeiro grau. Então, olha só. A gente tem aqui a equação 2x menos 7 igual a zero, do primeiro grau, expoente 1. A equação 5 também é do primeiro grau, 3x mais 4 igual a 20. Apesar de que ela tem que estar igual a zero, então você tem que subtrair 20 dos dois lados. E a equação 8 também ela é do primeiro grau. Olha só, a equação 8, a gente tem aqui 9x mais 6 igual a 7x mais 4. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar menos 7x dos dois lados. E também vou somar menos 4 dos dois lados. Tá? Então vai ficar 9x menos 7x mais 6 menos 4 igual a 7x menos 7x menos 4. Então, os termos que eu somei, eu vou sublinhar aqui para você ver, ó. Menos 7 desse lado, menos 7 desse lado. Menos 4 desse lado, menos 4 desse lado. Então, usando aquele princípio da aula da semana 8, o princípio da balança, então a equação permanece verdadeira, né? Porque eu somei a mesma coisa dos dois lados. Agora, fazendo aqui a redução dos termos semelhantes, botou um mais 4 aqui, ó. Que é esse carinha aqui. Então, fazendo a redução dos termos semelhantes, note que no segundo membro, aqui, ó, 7x menos 7x, isso aqui vai dar zero e menos 4 mais 4 vai dar zero. Portanto, a gente tem 9x menos 7x, que dá 2x, e mais 6 menos 4, que vai dar 2. E aí a gente vê que é uma equação do primeiro grau, né? Não precisava fazer isso não, mas... Opa, abrindo aqui tá estudando inglês. Tá, quais dessas equações são do segundo grau? Então, seguindo a mesma lógica, a equação 1, a equação 4, a equação 6 e só. Quais são do terceiro grau? A equação 3 e só. E quais são do quarto grau? A equação 7. 3, 6, 7, 8. Perfeito. Tá. Note que a gente está classificando os graus das equações, mas vamos concentrar nossa energia na resolução de equações do segundo grau.
tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre a equação do segundo grau. O que seria uma forma geral de uma equação de segundo grau? Bem, a forma geral da equação de segundo grau é esta aqui. É quando você tem uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são números, viu? São os coeficientes. Então, a, b e c são os coeficientes. São números reais, tá? E o a tem que ser diferente de zero, tá? Então, essa questão aqui é muito importante. O b pode ser zero e o c pode ser zero. Agora, o a nunca pode ser zero. Por que que o a não pode ser zero? Pergunta é fazendo ao vivo, mas como não consegui fazer essa aula ao vivo, eu estou gravando aqui. Por que que o b é, é... Por que que o a não pode ser zero? Bem, explicação muito simples. O a não pode ser zero, porque se o a fosse zero, zero vezes qualquer coisa, ó, x ao quadrado, daria zero. Então ficaria só bx mais c. Ficaria uma coisa assim, ó, bx mais c igual a zero. E essa equação ela não é do segundo grau, ela é do primeiro grau. Tá? Então essa é a explicação. Então o a, não, o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado não pode ser zero. Então olha só, será que isso aqui é uma equação de segundo grau? Está fazendo a pergunta aqui. Então a gente vai tentar escrever ela na forma ao lado, que eu acabei de explicar aqui para vocês. E vamos ver o que que acontece. Eu já estou percebendo que não, porque eu tenho x ao quadrado dos dois lados. Então eles vão se cancelar. Então olha só. Vamos subtrair, ou vamos somar menos x, menos 6 e menos x ao quadrado dos dois lados. Tá? Então vai ficar assim. Ó, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3x menos x menos 6 igual a zero. Tá? Se você observar, ó, x menos x vai dar zero, 6 menos 6 vai dar zero, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Agora, reduzindo os termos semelhantes, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. 3x menos x dá 2x. Então, essa equação é do segundo grau, ó. A resposta é não. A equação é do primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Vamos explorar um pouquinho essa forma geral aqui, tá? Considere a seguinte equação. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Antes de responder a pergunta sobre solução, quem que é o A? Coeficiente. Então, os coeficientes. Quem que é o A? O A é sempre o termo que está acompanhando o x ao quadrado. Então, no caso aqui, quando não tem nada, é 1. Quem que é o B? O B é o 3, que está acompanhando o x. E quem que é o C? É o menos 10. Tá? Entenderam a brincadeira? Mas a pergunta não é essa, né? Isso aqui é só para a gente ver se vocês realmente aprenderam sobre essa forma geral aqui, tá? Considere essa equação, ele quer saber o seguinte: 3 é solução dessa equação? O que que é uma coisa, um número ser solução de uma equação de segundo grau? Bem, solução é quando nós trocamos aqui o valor da variável, a incógnita, no caso aqui o valor da incógnita x, e esse valor aqui, ele corresponde à equação de maneira que torne a equação verdadeira, tá? Vamos ver aqui, vamos começar verificando. Vamos verificar
se 3 é solução da equação. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3. Vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 10 igual a zero. Vem comigo aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Menos 10 igual a zero. 9 mais 9, 18. 18 menos 10, 8. Aí, meu nobre estudante, 8 é igual a zero? Não. Então, se isso aqui não é verdade, a gente não chegou numa verdade, é porque o 3 ele não é solução desta equação, compreende? Então, aqui ó, a resposta é não. O 3 não é solução. Vamos verificar o 2. 2 é solução desta equação? Então, novamente, no lugar da incógnita x, a gente coloca a suposta solução. Então, 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 10 igual a zero. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. 0 é igual a zero. Portanto, o 2 é uma solução. Sim, tá? 2 é solução. Agora, diferentemente da equação do primeiro grau, em que a gente só tinha uma solução possível, nas equações do segundo grau a gente pode ter até, no máximo, duas soluções, isso mesmo. Então, além do 2, eu posso ter outra solução. Não quer dizer que seja obrigatório ter, tá? Mas as equações do segundo grau, elas podem ter duas soluções, uma solução ou nenhuma solução no campo do conjunto dos números reais, né? Então, vamos verificar aqui, letra C. Então, fica menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 10 igual a zero. Menos 2 ao quadrado é 4. 3 vezes menos 2 é menos 6, menos 10 igual a zero. Isso aqui vai estar 4 menos 6 dá menos 2, e menos 2 com menos 10 dá menos 12, igual a zero. Note que isso não é uma verdade. Menos 12 não é igual a zero. Portanto, na letra C, menos 2 não é solução. E o menos 5? Vamos verificar aqui, vai ficar menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes menos 5, menos 10 igual a zero. Menos 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 5, 15, menos 15, com menos 10 igual a zero. 25 menos 15 dá 10. 10 menos 10 é zero. Zero é igual a zero. Isto é uma verdade, portanto, o menos 5 é uma solução. Ok? Então, agora que você entendeu o que é uma solução da equação, faz sentido eu perguntar para você, encontre a solução da equação e você tentar arriscar números para achar? Não faz sentido. Imagina, quantos números existem? Infinitos. Então, a gente precisa descobrir como achar uma solução de uma equação do segundo grau. Aí existem várias maneiras e a gente vai começar a estudar as mais simples, tá? Então, para isso, a gente precisa classificar as equações. As equações são classificadas em dois tipos. Elas podem ser consideradas equações do segundo grau completas ou elas podem ser equações do segundo grau incompletas, ok? Quando que uma equação do segundo grau ela é completa? Quando ela tem os três coeficientes diferentes de zero. Ou seja,
ela é uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são diferentes de zero. Ela é completa, ela tem os três termos, ela é um trinômio. Quando que ela vai ser incompleta? Quando o b ou o c for igual a zero. Então, ela pode ser de dois tipos. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou ela pode ser do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, o c é igual a zero. E nesse caso aqui, o b é igual a zero. Tá? Então, o que a gente vai estudar essa semana, são esses dois tipos de equações. São esses dois tipos de equações aqui, ó. Opa. Vai estudar aqui esses dois tipos de equações hoje. A resolução desses dois tipos de equação, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, aqui, a equação 2x mais 2x ao quadrado mais 7x igual a zero. Então, aqui o A é 2, o B é 7 e o C é zero. Ou então, vamos pensar aqui numa equação assim, menos 5x ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, aqui o A é menos 5, o B é zero e o C é 16. Tá bom? E vamos pensar numa completa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, aqui o A é 1, o B menos 5 e o C é 6. Tá? Então, é isso. Tá? No geral, o, o- no geral é isso. Agora, como que resolve esse tipo de equação? Vou fazer já usando os exercícios como exemplo, tá? Então, é muito importante vocês fazerem os exercícios do material de apoio no caderno, tá ok? Importantíssimo. Bem, vamos começar aqui com o tipo quando b é igual a zero. Quando b é igual a zero, como que a gente resolve aqui quando b é igual a zero, tá? Então, vem comigo aqui, que a gente vai fazer aqui quando b for igual a zero. Que é esse caso aqui, tá? Vamos fazer a letra A. Então, eu tenho a equação 25 x ao quadrado menos 25 igual a zero, tá? Bem, nós vamos resolver essa equação da mesma forma que nós resolvemos a equação do primeiro grau. Vamos isolar o x, tá? Então, note que eu posso somar 25 em ambos os membros. Tá aí tudo bem, né? X ao quadrado menos 25. Aí eu somo 25 dos dois lados. 25 desse lado, 25 desse lado. Menos 25 com mais 25 vai dar zero. Então, eu consegui isolar o x, ó. Ficou x ao quadrado igual a 25. Então, que número que é ao quadrado vai dar 25? Ou melhor, qual a operação inversa da potenciação? A operação inversa da potenciação é a raiz. Então, eu posso aplicar dos dois lados uma raiz quadrada. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? Tem que tomar um cuidado. Porque olha só, quando eu aplico a raiz quadrada aqui, esse primeiro termo é como se fosse um módulo, tá? Porque está ao quadrado e a raiz. Isso é a definição de módulo. E eu não sei o valor de x. Em outras palavras, eu posso ter dois números que elevado ao quadrado dá 25. O mais 5 e o menos 5. Então, sempre que a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, a gente sempre vai colocar aqui, ó,
Presta atenção. A gente sempre vai colocar aqui na raiz um mais e um menos. Nossa, professor, nunca vi isso. Mais ou menos? Exatamente. O que eu estou querendo dizer é que como esse número está ao quadrado, é só vocês lembrarem que todo número ao quadrado, ele é positivo. Então, por exemplo, eu tenho menos 5 e eu tenho mais 5 e ambos vão dar 25, ó. Porque menos com menos é mais. Então, eu tenho duas respostas possíveis, o menos 5 e o mais 5. Então, na verdade, essa parte aqui do raiz quadrada de x ao quadrado poderia ser escrito como módulo de x. E aí, a definição de módulo lá da sexta série é que se ele for positivo, repete, se ele for negativo, você troca o sinal. Então, é isso que está acontecendo, tá? Então, e aí vocês vão ver. Quando chegar nas fórmulas, vocês vão ver que tem esse mais ou menos aqui. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso simplificar, né, a raiz com expoente aqui. Então, vai dar x. E aqui eu tenho a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, a solução para essa primeira equação da letra A é x igual a 5 e x igual a menos 5. Alguns livros e professores também escrevem assim, chama as duas soluções assim, ó, x', aí eu boto aqui 5, e x duas linhas menos 5. Eu tenho duas respostas, tá? Então, tanto 5 é resposta quanto menos 5. Então, é isso. Basicamente, o que você tem que se atentar aqui, quando o B é zero, é você olhar a possível semelhança entre as soluções, né? 5 e menos 5, interessante. Será que sempre vai acontecer isso? Vamos fazer mais alguma aqui? Vamos fazer a letra E? Fazer a letra E. Então, a letra E está assim, ó. 7x ao quadrado menos 14 igual a zero. Então, qual que é a técnica? Vamos isolar o x, que nem a gente faz na equação do primeiro grau, tá? Então, a gente começa aqui raciocinando. Pô, vamos somar 14 dos dois lados. Vai ficar 7x ao quadrado menos 14. E aí a gente soma 14 dos dois lados. 14 aqui, 14 aqui. Certo? Então aqui vai ficar zero. Então ficou 7x ao quadrado igual a 14. Muito bem, agora eu vou dividir por 7 dos dois lados. Vamos dividir por 7 dos dois lados. Certo? Então vai ficar assim. 7x ao quadrado, 14 aqui, dividido por 7 aqui, dividido por 7 aqui. 7 dividido por 7 vai dar 1. O x ao quadrado, 1x ao quadrado. 14 dividido por 7, 2. Tá? Que número que é ao quadrado dá 2? Número irracional, né? Então, a gente vai ter que x, eu aplicando a raiz, ó, vamos aplicar a raiz dos dois lados. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, aplicando raiz dos dois lados, eu vou ter aqui raiz quadrada de x ao quadrado, e eu vou ter aqui também mais, aí você tem que lembrar sempre que tem um mais ou menos a raiz quadrada aqui também de 2. É só lembrar, toda vez que você aplicar a raiz dos dois lados, e esse cara aqui tiver ao quadrado, é um módulo, então você tem que botar mais ou menos. Então, a raiz quadrada de x aqui, ao quadrado, vai dar o próprio x. E aqui a solução dá mais ou menos a raiz quadrada de 2. Em outras palavras, o x' é o raiz de 2 e o x duas linhas é o menos raiz de 2. Ué, professor, você não vai tirar a raiz, não? Não compensa, porque a raiz de 2 é 1,41, 42, etc. É um número irracional. Então, matematicamente, a gente pode deixar a solução dessa maneira. É mais conveniente, tá?
Importante é registrar aqui que a solução dessa equação será raiz de 2 e menos raiz de 2. Isso é o mais importante. Tá ok? Tem mais algumas aqui, mas o mais importante é você lembrar de observar o modelo da equação, né? E de novo, aconteceu simetria, raiz de 2 menos raiz de 2. Para equações do tipo, vamos botar aqui, que o b é igual a zero, né? Então, a equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Bem, aqui é a mesma coisa, são equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, aqui a gente também tem equações do b igual a zero, só que elas têm que ser, têm que ser trabalhadas, tá? A mais, acho que puxada é a letra E, então é a que eu vou me propor a fazer. Então, eu tenho 5, abre parênteses, x ao quadrado menos 1, fecha parênteses, igual a 4, abre parênteses, x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva, chuveirinho, e eliminar os parênteses. Então, vai ficar 5x ao quadrado menos 5 igual a 4x ao quadrado mais 4. Então, agora eu vou fazer um processo aqui, só que eu vou fazer ele a etapa um pouco mais rápido, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou somar menos 4x ao quadrado dos dois lados e vou somar mais 5 dos dois lados. E eu vou fazer direto, presta atenção. Então aqui vai ficar 5x ao quadrado, e aí desse lado aqui vai ficar menos 4x ao quadrado. Então 5x ao quadrado com menos 4x ao quadrado dá x ao quadrado. E aqui, ó, mais 5 com menos 5 vai dar zero. É o que eu queria, deixar só o x desse lado isolado. Do outro, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar zero. E aqui, mais 4 com mais 5 vai dar 9. Eu fiz desta maneira para que vocês possam dar uma refletida para ver se pegou, tá? Se não pegou, tenha paciência. Você pode fazer o passo a passo que nem eu fiz da outra maneira, tá? Me manda lá nos comentários se você conseguiu entender esse raciocínio. Agora que está aqui no x ao quadrado, agora ficou mole. Ficou fácil, porque é só você pensar. Na verdade, que número que é o quadrado dá 9? Então é o 3 e o menos 3. Só que às vezes não vai ficar tão óbvio fazer isso. Então por isso que a gente explica o que a gente está fazendo. A gente está aplicando a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então lembrando sempre que quando a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar um mais e um menos aqui, tá? Então vamos aplicar a raiz quadrada. Ó. Aplica a raiz quadrada aqui, aplica a raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. E aqui a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, a gente tem um x', a gente tem um x duas linhas. Um é 3 e o outro é menos 3. Solução. 3 e menos 3. Tá? Então, se você substituir aqui por 3, ó. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. 8 vezes 5, 40. E aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. 10 vezes 4, 40. Os dois lados deu uma verdade. E se fizer por menos 3, vai dar a mesma coisa. Eu não vou fazer os outros, não. É só lembrar. Qual é a forma da equação? É ax ao quadrado mais c, então é tudo igual, tá? Aqui é um probleminha, eu vou deixar para vocês. E aqui sim, aqui começa a introdução para a gente fazer o outro tipo de equação de segundo grau incompleta. Eu venho com um questionamento. O que é necessário para que o produto de dois fatores desconhecidos sejam nulos? Como assim? Ó? Imagina que eu tenho dois fatores, A vezes B. Eu não sei o valor deles, mas eu sei que o produto entre eles é igual a zero. O que é necessário para que isso aconteça?
Por exemplo, 3 vezes 5 dá zero? Não, professor, não dá zero. 3 vezes 5 é 15. Então, a pergunta aqui, eu quero que dê zero. Quais são as condições necessárias para que isso aqui dê zero? Bem, tabuada do zero é mais tranquila, né? A gente tem que zero vezes alguma coisa. Então, zero vezes b dá zero. Ok. Então, primeira condição, o a tem que ser igual a zero. É uma condição. Ou o b pode ser zero. A vezes zero também dá zero. Ou ainda, a gente pode que ambos sejam zero. Correto? A gente pode acontecer que ambos sejam zero. Então, a resposta aqui é que pelo menos um tem que ser zero. Então, o que é necessário para que o produto entre dois fatores seja zero? Que pelo menos um seja zero. Essa é a resposta, né? Que pelo menos um dos fatores seja nulo, seja zero, tá? Então, é isso que a gente vai usar, tá? Vai dizer ou A ou B é igual a zero. Tá? É isso que a gente vai usar aqui para resolver equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que o c é zero. Mas antes vamos treinar aqui. Resolva essas equações. Então, olha só. Usando o nome dessa lei aqui, chama lei do anulamento, que é a ideia anterior que eu acabei de falar para vocês. Então, olha só. X vezes x mais um igual a zero. Tá, se você fosse pensar, faça um chuveirinho aqui, né? Então vai ficar x vezes x ao quadrado, x vezes um x igual a zero. Então, essa é uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, essa aqui é aquela equação em que o c é zero. Tá? O c é igual a zero. Eu não ensinei vocês a resolver ela ainda. Tá? Então, ao invés de a gente olhar para essa equação dessa forma, vamos pensar nela, reescrevendo ela na forma anterior. Ou seja, não vamos fazer chuveirinho, não. Vamos olhar para ela dessa forma. Vocês concordam que eu tenho um A aqui vezes um B igual a zero? Ó, o B é isso aqui tudo que está no parênteses. Então, aplicando aquela lei do anulamento, para que A vezes B seja igual a zero, ou A é zero, que no caso aqui é x. Então, ou x é igual a zero, ou x mais um, que é o B, tem que ser igual a zero. Agora, note que essa equação aqui ela é fácil de resolver. É uma equação do primeiro grau. Ó. X mais um igual a zero. Essa aqui já está resolvida. Então, somando menos um dos dois lados, eu tenho que x é igual a menos um. Porque, ó, mais um menos um dá zero, sumiu, e zero menos um menos um. Então, eu já cheguei na solução. Ó, x', x duas linhas. Solução, x é zero ou x é menos um. Tá? Então, nas equações da forma x ao quadrado mais ax ao quadrado mais bx igual a zero, então nas equações do segundo grau incompletas, em que o c é zero, a gente vai usar essa ferramenta que chama-se lei do anulamento. Tá? Então, olha só, vamos fazer mais uma aqui, a letra D.
x menos 6 vezes 4x menos 8. Ó, eu não vou fazer chuveirinho. Eu tenho aqui o A vezes eu tenho aqui o B. Isso tudo aqui é igual a zero. Então, o que que eu vou pensar? As condições para que esse produto aqui seja igual a zero é que x menos 6 seja igual a zero ou 4x menos 8 seja igual a zero. Então, eu transformo uma equação do segundo grau em duas equações do primeiro grau. Então, aqui eu vou somar na primeira aqui, ó, x menos 6, eu vou somar mais 6 dos dois lados. Então, vai ficar x igual a 6. E aqui já acabou. Já achei uma solução. Ou eu vou achar outra aqui, que seria somar 8 dos dois lados. Então, fica 4x igual a 8. E depois eu vou dividir por 4 dos dois lados. E aí, 4 dividido por 4 dá x. 8 dividido por 4 dá 2. Achei a outra solução. Portanto, a solução será x igual a 2 e x igual a 6. Beleza? Agora que você entendeu isso aí, como é que eu resolvo agora a equação do segundo grau? Por exemplo, vamos na letra A. X ao quadrado menos 8x igual a zero. Como é que eu transformo isso aí num produto? Aí eu vou lembrar vocês da semana 6. Fatoração. Fator comum em evidência. Produtos notáveis. Tá vendo a importância? Olha a matemática se conectando. Então, olha só. Quem que eu, ó, eu tenho um binômio e eu tenho um binômio que tem uma subtração aqui, uma soma, né? Aí eu pergunto para vocês, quem que está em comum nas duas parcelas? Você vai me dizer o x. Então, coloco o x em evidência. E aí, o segundo passo é dividir as parcelas por x. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. Né? É só você fazer x ao quadrado é x vezes x, dividido por x. A gente estudou muito isso. Agora, menos 8x dividido por x, ó. Sobrou 8, negativo, né? Então, menos 8. Então, x ao quadrado menos 8x igual a zero é a mesma coisa que x vezes x menos 8. Se você quiser tirar a prova, você faz chuveirinho. Você vai ver, você vai voltar para onde estava. Mas olha só, esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B. Então, o produto de dois números é igual a zero. Portanto, ou x é zero, ou x menos 8 é igual a zero. Aqui, nesse primeiro caso, eu já achei a solução, x é igual a zero. No segundo caso, eu vou somar 8 dos dois lados, né? Vou somar 8 dos dois lados. Então, 8 menos 8 vai dar zero, então aqui vai sobrar x, e aqui vai dar 8. Ó, achei a segunda solução. Solução da letra A aqui, 0 e 8. Da mesma forma que a gente viu uma coincidência, quando o B era zero, que as raízes estavam dando simétricas, 3 menos 3, raiz de 2 menos raiz de 2, 5 e menos 5, quando o B é zero. Quando o C é zero, né? Então, vou colocar aqui o caso aqui, né? Quando o C é zero, vou colocar aqui para você se ligar, é ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso aqui, o C é zero. Então, quando o C é zero, olha só o que está acontecendo com as soluções. Na letra A, 0 e menos 1. Na letra D, furou. Furou. Não.
Mas esse aqui, furou. Eu estava querendo achar um padrão que geralmente acontece, que é o de novo, ó, 0 e 8. Enfim, vou deixar para vocês pensarem aí o que está acontecendo. Ah, aqui, ó, é isso aqui que eu quero que vocês pensem, ó. Estas equações têm sempre duas raízes reais, das quais uma é blá blá blá. Não é o caso aqui porque essa aqui não estava na forma geral. Mas olha só, o raciocínio do garoto é o que eu quero que vocês pensem. Para finalizar, eu vou fazer mais uma então. A letra D, de Davi. Então, na letra D aqui, temos 5x ao quadrado menos, igual a menos 10x. Vamos fazer aqui a letra D. Primeira coisa, vamos colocar ela na forma geral. Vamos colocar ela na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Como que eu faço isso? Eu vou somar 10x dos dois lados. Então vai ficar 5x ao quadrado mais 10x. Somei 10x no primeiro lado, né, no lado esquerdo, primeiro membro. E 10x menos 10x vai dar zero. Então, ó, agora ela está na forma ax ao quadrado mais bx. O a é 5, o b é 10 e o c é zero. Beleza? Não tem c. Ah, então vamos fatorar, vamos colocar o fator comum em evidência. Eu tenho 5 aqui, eu tenho 2 vezes 5 aqui, então o 5 é em evidência. E também o x é em evidência. Então, 5x ao quadrado dividido por 5x, ó, 5 dividido por 5 dá 1. X ao quadrado dividido por x dá x, que dá x. E eu tenho 10x dividido por 5x, x dividido por x dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, se você não confia na minha fatoração, faça o chuveirinho e você vai ver que essa linha aqui de baixo vai chegar na linha de cima fazendo o chuveirinho. Então, note que eu tenho 5x vezes, esse aqui é o meu A, vezes x mais 2, que é o meu B. Então, eu tenho um produto de dois termos iguais a zero. O que a lei do cancelamento diz? Que um deles tem que ser zero. Então, ou 5x é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Se 5 vezes x é igual a zero, que número que vezes 5 dá zero? É só um zero. Em outras palavras, se eu dividir por 5, os dois lados, então 5 dividido por 5 vai dar 1, então eu vou ter x, e 0 dividido por todo número é zero. Então eu achei uma solução. Ou, aqui, x mais 2 igual a zero, eu vou somar menos 2 dos dois lados. Então 2 menos 2 vai dar zero, então x menos 2. E aí achei outra solução. 0 e menos 2. Solução 0 e menos 2. Bem, galerinha, é isso. Por essa semana eu quero que vocês fiquem craques em resolver esses dois tipos de equação incompletas. Treinem bastante. Faça atividade avaliativa sempre usando esses dois métodos. Porque na próxima semana nós vamos aprender a resolver as equações do tipo completas. Que aí a gente vai voltar às ideias de produtos notáveis. A gente vai precisar dessas ideias. E na semana 11, a gente pode desenvolver uma fórmula para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas novamente pela minha internet. Um forte abraço. Tchau, tchau.